Olá, pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre o trapézio, tá? Que também é um quadrilátero. Nós já vimos alguns quadriláteros aí, né? O retângulo, quadrado, o losango, são tipos de quadriláteros. E agora nós vamos ver o trapézio, e aí encerra o conteúdo de quadriláteros. Lembrando que o trapézio, ele não é um paralelograma. No caso do paralelograma, ele tem que ter dois pares de lados paralelos e o trapézio só tem um par de lados paralelos. Isso que diferencia ele dos outros paralelogramas, tá? Eu vou compartilhar o livro com vocês e a gente vai falar um pouco mais sobre o trapézio, tá? Então, localizando vocês aí no livro, página 139, trapézio. Vimos anteriormente que o trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Esse lado aqui, ó, de D até C, é paralelo a AB. Os outros dois lados aqui, né, o da esquerda, AD, e o da direita, CD, não são paralelos, porque se eu prolongar eles, eles se cruzam. Então, os lados paralelos são chamados bases do trapézio. Então, aqui eu tenho a base menor, DC, a base maior, AB. Aqui, né, os lados paralelos, ó, EF é paralelo a GH, base maior, GH, base menor, EF. Ok? Então, essa é a última figura que a gente vai ver dos quadriláteros. Um trapézio pode ser classificado em isósceles, retângulo ou escaleno. O trapézio isósceles é o que tem os lados não paralelos iguais. Ó. As bases são diferentes, mas os lados não paralelos têm a mesma medida, tá? Então, trapézio isósceles, os lados não paralelos têm medidas iguais. O trapézio escaleno tem todos os lados diferentes. Os lados não paralelos têm medidas diferentes, né? De G a H é uma base, de E a F é a outra base, de E a H, que é um lado não paralelo, com GF tem tamanhos diferentes. E o trapézio retângulo é aquele que tem um dos lados formando ângulos de 90 graus. Ele parece um retângulo, só que do outro lado aqui cortaram um pedacinho do retângulo, né? Então fica trapézio retângulo. Um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Perpendicular significa que formam ângulos de 90 graus. Aí tem, ó, IL é perpendicular a IJ. Esse símbolo é o símbolo de perpendicularidade, tá? De I até L é perpendicular, aqui forma um ângulo de 90 graus, na base maior forma um ângulo de 90 graus na base menor. No nosso corpo tem um músculo que chama trapézio, né? O músculo trapézio, ele fica nas costas aqui, né? É um músculo do corpo humano. Não tem a forma de um trapézio, não sei nem por que o nome, mas é um músculo do corpo humano. Veremos agora duas propriedades do trapézio isósceles e a verificação de uma delas. Então, só vale para o trapézio isósceles essas propriedades que nós vamos ver, tá? Em um trapézio isósceles, os ângulos das bases são congruentes 2 a 2, ou seja, está vendo essa base aqui, ó, que vai de A até B? Ela tem um ângulo congruente, um ângulo igual. O ângulo A é igual ao ângulo B. O ângulo D é igual ao ângulo C. Então, eles são iguais na base inferior e são iguais também na base superior. A veracidade da primeira propriedade pode ser verificada, porém, não a faremos neste momento. Segunda propriedade, as diagonais de um trapézio isósceles também são congruentes. De D até B tem a mesma medida que de A até C. Tá? As diagonais de um trapézio isósceles também são congruentes. Note que pelo caso de congruência lado-ângulo-lado, os triângulos ABD, aqui embaixo, né? ABD, o do lado esquerdo, e ABC são congruentes. Já que AD é congruente a BC,
AD é congruente a BC. E os ângulos da base também são iguais. Ângulo A é igual ao ângulo B, pois os ângulos da base de um trapézio isósceles são congruentes. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, os triângulos são congruentes. Assim, podemos concluir que a medida de AC é congruente à medida de BD, ou seja, as diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então, a aula é só isso. Eu vou colocar um exemplo aqui para mostrar, para ilustrar um pouco mais, né, o que ele está falando, né, no caso do trapézio, mas é bem simples, né? Então, você tem um trapézio que é isósceles. Imagina que isso é um trapézio isósceles. Se esse ângulo aqui for 40, esse também vai ser 40. Ok? E aí você consegue descobrir os dois aqui de cima também, porque eles também são iguais. E a soma de todos tem que dar 360. Então, aqui é o ângulo X, que eu quero descobrir. Aqui também é o ângulo X. Vai ficar 2x mais 80 é igual a 360. Né? Os dois ângulos da base superior também são iguais, x mais x, 2x. 40 mais 40, 80. A soma dos quatro ângulos, por ser um quadrilátero, a soma tem que dar 360. Isola o x, descobre o valor dos ângulos de cima. 360 menos 80. X é igual a 280, né? 280 mais 80, 360, dividido por 2. X igual a 140. Então, esse é o tipo de exercício que ele vai pedir aí quando for ângulos, tá? Aqui vale 140 em cima, né? Aqui em cima, 140 graus. E aqui também, 140 graus. Então, é o tipo de exercício que ele pede para ângulo, tá? E no caso de lados, né, que é um pouco mais elaborado, no triângulo também isósceles, o que vai falar que essa diagonal é igual a outra diagonal, tem a mesma medida, tá? Então, se ele falar qual a medida de A até B, sabendo que o lado mede tanto, o outro lado, você vai fazer semelhança de triângulos para descobrir o lado, para descobrir quanto que mede a diagonal. Ou ele vai falar, se essa diagonal aqui é 10, quanto que vai medir de A até B? De A até B, mede 10, porque tem a mesma medida da outra diagonal. Tá? Esses são os exercícios que o livro vai propor nessas páginas. E também tem mais um resuminho aí, né? Páginas 140, 141, 142 e 143. Aí termina o capítulo, tem aquele finalzinho que a gente faz junto lá, que é o que estudei, que é um final do capítulo, que a gente vai fazer na aula de correção desses exercícios, ok? Então, para essa aula, um vídeo um pouco mais curto, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo e fazerem os exercícios da página que a gente estava comentando aí, tá? São os exercícios das páginas 140 até a 143. Eu vou estar de plantão no Meet, caso tenha alguma dúvida, e também a gente vai ter uma aula na quarta-feira com um plantão tirar dúvidas sobre esses exercícios aqui dos trapézios e a finalização do capítulo sobre quadriláteros. Tá bom, turminha? Hoje é isso, tá? Esse é o conteúdo que nós vamos ver para encerrar o capítulo. Qualquer dúvida, contem com a minha ajuda. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.